Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que está a ver em direto também no Facebook, mas pode escutar em diferido nesta rádio aos sábados às 12, domingos às 21 horas. Também pode ver em diferido na televisão independente de Moçambique, terças, quintas e também aos domingos às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Mais uma vez cá estamos nós. Pouco a pouco, caminhando para o terceiro ano. Para o terceiro ano? Não, para o quarto ano. Para o quarto ano. para o quarto ano. Nós já estamos numa grande rotina. Mas, pronto, é sempre um prazer estarmos aqui todas as semanas e fazermos esta revista. Olharmos para os principais temas que marcaram a semana. Umas vezes mais quentes, outras vezes menos quentes. Mas esta semana temos alguns temas muito mais interessantes. Isto é para sobretudo sobre a novela das dívidas ocultas. Esta semana que tem sido uma semana muito fria do ponto de vista climático. Muito bem, Fernando Lima, vamos ver mesmo este caso das dívidas ocultas e também vamos comentar sobre as nomeações da Procuradoria-Geral da República, Conselho Constitucional, e vamos olhar também para este novo projeto que o governo aprovou, um projeto energético em Belelwane, e também vamos comentar o pronunciamento do antigo chefe de Estado, Armando Guebuza. Mas para já, vamos olhar para o seu tema de semana, Fernando Lima, é o caso dos jornalistas de Cabo Delgado. O caso se conta-se em poucas palavras. Há dois jornalistas de uma rádio comunitária em Macomia que foram acusados de ser parte da conspiração de violência contra o Estado moçambicano, o Amado Abubakar e o germano Adriano. Estiveram presos desde o princípio do ano. Neste momento estão soltos sobre fiança, mas continua a pairar sobre eles esta acusação de que queriam denegrir as Forças Armadas. O desenvolvimento desta semana é que o tribunal, e quanto a mim, um tribunal muito embaraçado com esta situação, devolveu o processo ao Ministério Público. Aparentemente, o Ministério Público nem sequer compareceu na audiência do Tribunal. Portanto, assim, à primeira vista, quer-me parecer que o mais certo e o que vai acontecer é que este caso pode ser arquivado, porque, neste momento, a acusação é muito ténue e é muito discutível esta questão de denegrir as Forças Armadas por via da internet ou por via do Facebook. Ou seja, se eu me pronunciar sobre um comportamento menos correto ou falta de agressividade das Forças Armadas ou das Forças Policiais, será que isto é denegrir as Forças Armadas? Esta semana circulou um vídeo que é atribuído às Forças Armadas. Ora, eu condenar esta brutalidade das Forças Armadas sobre um cidadão indefeso, estou a denegrir as Forças Armadas por dizer que não concordo que as pessoas sejam violentadas. Portanto, é muito discutível, mas esta é a minha convicção, que este caso não vai dar em nada. Mas o lamentável, para usar uma palavra menos violento, é que ambos os jornalistas permaneceram por um longo período na prisão, em condições muito adversas, e isto ninguém tira, ou seja, o mal já foi feito. A questão é que há uma situação de alteração da ordem pública em Cabo Delgado. Penso que a esmagadora maioria dos moçambicanos não concorda com estes atos de violência, mas aos jornalistas e às pessoas da comunicação social em geral assiste o direito de reportar, mesmo que seja em tons muito críticos, o que se passa em Cabo Delgado, e o governo do dia, a polícia,
as forças de segurança não devem impedir que os jornalistas façam o seu trabalho. O que me quer parecer que a prisão destes 2 jornalistas se inseria exatamente neste clima e neste ambiente. Intimidar os jornalistas de dar cobertura a uma situação de anormalidade e exatamente e em contradição e em contrapé com uma imagem que o governo pretendia dar, que é: não acontece, está tudo bem em Cabo Delgado, não se passa nada. Ora, quando as próprias empresas estrangeiras são forçadas a interromper durante algum tempo as suas atividades em Cabo Delgado devido a esta situação de violência, é porque a situação é preocupante e é uma situação que deve preocupar todos os moçambicanos. Portanto, penso que foi um passo importante isto que aconteceu esta semana e penso que é um passo na direção de fazer com que esta ação contra 2 jornalistas desapareça por completo. Que é um passo na direção certa. Claramente. Claro que aqui depois teríamos muitos outros ângulos, nomeadamente muita hipocrisia por parte do próprio setor da comunicação social, que não quis conhecer a situação, este conceito bizarro de que se só é jornalista ao serviço de uma só entidade patronal, ou seja, a partir do momento que eu não estou a exercer atividades para a rádio comunitária, que é o sítio onde eles trabalhavam habitualmente, eu não estou a exercer atividades jornalísticas. Portanto, isto abre a porta a que potencialmente estes 2 jornalistas sejam denunciados como ativistas, como protagonistas de atos de espionagem. Ora, costuma-se dizer que um jornalista é jornalista 24 horas sobre 24 horas. Aliás, já tivemos casos também bizarros na Rádio Moçambique de pessoas terem processos disciplinares por fazerem trabalho fora das chamadas horas de serviço. Ou seja, os jornalistas estavam a fazer umas horas extras ou estavam a fazer aquilo que gostam, que é fazer jornalismo, e tiveram um processo disciplinar por estarem a dedicar-se com um zelo notável às suas atividades profissionais. Mas nós sabemos dos contornos políticos que muitas vezes estas situações têm. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é a audição. Na passada sexta-feira, de André Pierce, o executivo da Credit Suisse, o banco que emprestou dinheiro às chamadas dívidas ocultas, confessou nesta audição promovida pelo Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova York, que Gian Bostani, da Privivest, afiançou-lhe que Ndambi Guebuza, o primogênito do antigo chefe de Estado Armando Guebuza, recebeu 50 milhões de dólares de suborno. Fernando, é mais um caixão no prego da família, é mais um prego no caixão da família Guebuza, ou trata-se de mais uma poeira que anda por aí? Bem, eu acho que é um prego no caixão e também na eventual poeira que tiver sido depositada em cima do caixão, uma vez que os caixões habitualmente não estão tão à vista. Mas esta delação ou esta declaração, e claramente pela transcrição da audiência se percebe claramente que tudo foi acordado de antemão com o tribunal para se fazer esta declaração, está de acordo com a acusação quando se falavam da troca de e-mails, nomeadamente da troca de e-mails dos 50 milhões de galinhas. Portanto, entre Gian Bostani e Teófilo Nhangomelo. Penso que isto é exatamente parte dos subornos e, nomeadamente, a tranche dos 50 milhões de galinhas. Aliás, se fizermos as contas
aos dinheiros recebidos por Nhangumel, Bruno Langa e Ndambi Gabuza, dá exatamente 50 milhões de galinhas. Claramente, nesta audiência, procurou-se incriminar Jean Bustani, Iskandar Safa, dirigir o dinheiro, especificamente o dinheiro utilizado para a parte moçambicana para a família presidencial. Por exemplo, vejamos, não há precisão em relação aos montantes que Andrew Pearce terá recebido. Não há precisão em relação aos outros elementos do Credit Suisse que também receberam dinheiro e que também são mencionados no processo. No processo não há essa precisão, mas houve a intenção de fazer essas acusações ou de deixar por escrito ou anotado ou arrolado algumas declarações que consubstanciam a acusação inicial. Mas aquilo que foi lido em declaração oral no tribunal é parte de um depoimento por escrito que foi anexado ao processo, eventualmente muito mais detalhado. Penso que, aliás, o próximo passo é que o terceiro banqueiro do Credit Suisse se desloque também a Nova Iorque e se declare culpado e faça também declarações incriminatórias, porque isto tem exatamente uma espécie de toma lá da cá. Por troca de eu me declarar culpado, por exemplo, Andrew Pearce viu pelo menos duas das acusações serem retiradas e manteve-se a fraude fiscal. Por isso que era importante que ele assentisse em tribunal que as transferências não físicas, as transferências tivessem acontecido por via eletrónica, portanto, de moeda corrente americana. Aliás, há outro pormenor muito interessante. O juiz insiste muito se ele terá fisicamente movimentado nos Estados Unidos ou num dos bairros de Nova Iorque o dinheiro. Ele diz que não, mas refere uma reunião muito importante, uma reunião onde esteve Adriano Malayan e onde estiveram outros funcionários e consultores do governo moçambicano, que foi uma reunião em março de 2016, onde Andrew Pearce também esteve, exatamente para se renegociar as obrigações. Tudo no âmbito do processo de reestruturação da exatamente. E aí Andrew Pearce concordou que esteve naquilo que se chama o roadshow da Yamato. Uma fiança de 2,5 milhões de dólares, isso é permitido para viajar de Nova Iorque uma fiança Londres. de 2 milhões e meio e o confisco ou a retenção como garantia de uma propriedade no Reino Unido, avaliada exatamente pelo mesmo preço. Mais uma vez, uma situação que foi negociada. Isto mostra que houve um bom acordo. É um bom acordo para o Andrew Pearce e mostra também que houve um bom acordo com o tribunal para ele delatar mais coisas, por exemplo. Exatamente. Ou seja, o tribunal que está interessado a levar a bom porto esta questão, sabe negociar, e eu, aliás, quem negocia são habitualmente os advogados das partes, com a Procuradoria, com os procuradores, exatamente para se fazer a construção de um caso sólido, ou seja, quando se diz um caso sólido, com evidências muito claras, evidências sólidas, para que aqueles que são acusados não poderem
depois em sede de julgamento serem absolvidos. E uma coisa que a pergunta continua no ar, porque já discutimos aqui, diferentemente dos outros, nomeadamente Bruno Langa, o Teófilo Nhangumela e até o próprio Renato Matusse, o dinheiro alegadamente entregue a Ndambi Guebuza não foi rastreado. Pelo menos a acusação do Ministério Público, que está no tribunal, não fala disso, mesmo até a acusação de Nova York. Só diz que recebeu 33 milhões de dólares, o outro 8,5, também o outro 8,5, e também tiveram vistos de trabalho em Abu Dhabi, mas não está claro aonde é que foram os 33 milhões de dólares, ou os 50 milhões de dólares. Não está claro onde foram os 33 milhões, mas está claro, se não estou em erro, onde foi parar esse dinheiro, nomeadamente a conta onde o dinheiro foi depositado. Ou seja, a Procuradoria e o Tribunal em Maputo têm que ter uma solidez mínima no caso, para poder acusar todos os arguidos, nomeadamente os arguidos que estão em prisão, porque isso também facilita o despacho de pronúncia do juiz, porque se a argumentação não for sólida, depois em sede de julgamento, e mesmo no próprio contraditório, pode ser desmontada a argumentação do Ministério Público. A minha convicção, e também já dissemos aqui, é que existem outros elementos que não estão arrolados no documento de acusação, mas que constituem prova incriminatória e que eventualmente inclusive já terão sido partilhados com os advogados destes arguidos. E também, num dos seus primeiros pronunciamentos público e direto sobre as dívidas ocultas, o presidente Guebuza considerou que o caso tem sido caracterizado por muitos boatos com objetivos escusos e defendeu a não interferência no trabalho da justiça. O que pareceu esse comentário do presidente Guebuza, sobretudo nesta altura? Bem, eu penso que finalmente o presidente Guebuza e a sua equipa acharam que era o momento de começar a responder diretamente a estas questões e começar, digamos, a confrontar a realidade. Sabemos que caiu muito mal na opinião pública toda a questão da declaração sobre a exaltação da pátria. Neste caso, as declarações valem o que valem. Aliás, o Ministro da Justiça disse mais ou menos isto por outras palavras, menos de 24 horas depois do pronunciamento do Presidente Guebuza. Ou seja, o Presidente Guebuza fala de poeira, outras pessoas podem falar de poeira ou de outra coisa qualquer. O veredicto vai acontecer em tribunal. Mas esta declaração e a maneira como depois esta declaração foi usada, por exemplo, a transcrição das declarações do presidente Guebuza foi imediatamente transcrita para as redes sociais e tem circulado amplamente. Na minha opinião, isto não é inocente. Segundo, nas redes sociais há um coro alinhado de grandes apoios às declarações do presidente Guebuza. Portanto, isto não aconteceu no passado, significa que toda esta ação, me parece, é a minha opinião pessoal, foi programada. Como é que eu vejo esta declaração? Bem, isto enquadra-se, o Presidente não abriu totalmente o jogo, mas enquadra-se
dentro deste espírito de que isto faz parte de uma grande conspiração. No fim do dia não aconteceu nada. Toda a gente estava bem intencionada, queria fazer algo de bom para o país e foi apanhada em contrapé por, digamos, uma tramóia de natureza política. Esta teoria da conspiração começou com forças, com a famosa mão externa, portanto, forças externas a Moçambique que não querem que Moçambique defenda a sua soberania, que não gostam daquele presidente em particular, armaram toda esta cilada. Depois passou-se a fazer o próprio combate ao atual governo por ser parte interessada no esclarecimento desta situação e, claro, agora entramos, sobretudo depois de janeiro, numa fase mais desesperada, uma vez que todo o argumento da defesa da soberania e do grande projeto de defesa nacional, afinal, começou a ser traduzido num projeto para lubrificar os bolsos de um punhado de moçambicanos e, portanto, ficou mais difícil argumentar no projeto de soberania para se transformar num projeto de corrupção. Ora, a questão que continua em cima da mesa é, mesmo os equipamentos que foram fornecidos até agora no âmbito do projeto de segurança estão a ser utilizados, são úteis? Não há nenhuma evidência que os equipamentos estão a ser utilizados, estão a ser bem utilizados. A questão da frota, da frota atuneira, que não me parece que tem alguma coisa a ver com segurança. O que é que atum tem a ver com segurança? Mesmo as questões de se argumentar que os navios eram muito sofisticados e que visavam exatamente ser uma das nossas linhas de segurança marítima, com o pretexto que estariam a pescar atum, parece-me muito esfarrapado, a partir do próprio argumento técnico de que aqueles barcos não estavam apetrechados para pescar em Moçambique. Mesmo os barcos de cariz militar, também há sérias reservas técnicas em relação a esses barcos. Portanto, há muitos pontos de interrogação e, por exemplo, o antigo Ministro das Finanças e Óscar Monteiro, anteriormente, vieram a alertar os moçambicanos em esquemas de fraude anteriores, nomeadamente um esquema na Nigéria e outro esquema de fraudulento na Malásia. Da Nigéria, o Samanário Savana publicou um texto da antiga ministra das Finanças daquele país, que denunciava que houve uma tentativa de Privivest de vender um projeto parecido àquele país que não aceitaram. Sim, e por último, é assim, para o bem e para o mal, uma das coisas que os moçambicanos gostavam de ouvir era exatamente da boca do anterior chefe de Estado, do anterior chefe de governo moçambicano, uma explicação mais detalhada, e não tem que ser necessariamente em tribunal, do que aconteceu para esta grande farra com estas quantias que foram distribuídas a indivíduos em nome deste projeto de segurança nacional. Mas parte destes indivíduos, uma parte das pessoas envolvidas são cidadãos que atuaram na sua capacidade privada. Mas há oficiais de Estado envolvidos e há oficiais de Estado, exatamente,
que trabalhavam em instituições que são supostas de proteger os moçambicanos, não para se beneficiarem eles próprios de um projeto de segurança nacional. E também, depois do pronunciamento do presidente Guebuza vieram os advogados, também temos que ver, até que também faz parte deste grande estratégia de atuação, vieram a afirmar que submeteram ao Tribunal Supremo, o habeas corpus, requerendo a libertação dos arguidos. Estou a falar dos advogados de Ndambi Guebuza e também de Inês Moiano, secretária particular do ex-presidente da República. E, ao irem à comunicação social, Fernando Lima, isso significa que está aberta uma outra linha de combate para além do campo jurídico. Digamos que é um alargar do combate. Os dois advogados têm habitualmente publicado comentários muito chocosos a propósito de todo este processo e também de outros elementos da própria governação, indicando do seu descontentamento em relação à atual governação. Mas é assim, ninguém é obrigado a gostar do governo do dia, a gostar do atual presidente e, eventualmente, eles, mais do que outras pessoas, estão muito desgostosos porque têm pessoas de que eles já mostraram ter grande apreço e grande admiração e pessoas ligadas, nomeadamente ao antigo Presidente da República, estão neste momento na cadeia. Portanto, esta tem sido uma atuação constante ao longo dos últimos 2 anos. Neste caso da conferência de imprensa, há aqui um elemento formal que é importante investigar, se os 2 advogados teriam autorização da Ordem dos Advogados para se pronunciarem, uma vez que é assim que está estabelecido no regulamento da Ordem dos Advogados. Quanto ao fundamento do habeas corpus, ele tem razão de ser, uma vez que não é conhecido o despacho de pronúncia da juíza. O primeiro prazo de prisão preventiva tinha sido preenchido quando foi feita a acusação. Agora, entre a acusação e o despacho de pronúncia, ou seja, desde que foi feita a acusação em março até agora, já passou um novo prazo, 4 meses depois da acusação, não houve o despacho de pronúncia, portanto, os advogados estão no direito de submeter este pedido. Vamos a um último comentário sobre este assunto em relação à renúncia de Manuel Cheng à função de deputado. Isto foi anunciado pela Presidente do Parlamento. Até que ponto, Fernando Lima, não se trata de uma fuga para frente, para tentar desmontar um dos argumentos do Ministro da Justiça sul-africano, Piancho Lamola, dizia que o Cheng goza de imunidade, extraditá-lo para Moçambique é o mesmo colocá-lo em liberdade? Bem, na maneira, os timings que foram disputados neste caso mostram exatamente isso, ou seja, a questão da renúncia combinada com toda a questão mais atabalhoada em relação à declaração do Tribunal Supremo ou ao pedido do Tribunal Supremo para que a Comissão Permanente autorizasse a detenção preventiva, neste caso, de Manuel Cheng, o pedido de consentimento voltasse a Moçambique. Na altura, e nós levantámos esta questão aqui, vários juristas moçambicanos disseram que exatamente o Tribunal não tinha que pedir este consentimento, deveria era ter sido acionado o processo de levantamento da imunidade do deputado Cheng. Por outro lado, o deputado Cheng faltou sistematicamente a uma série de sessões
do Parlamento. E aqui podem ser evocados outros motivos. O deputado Chang não está a ser julgado na África do Sul. Está apenas detido e está a ser acusado de uma série de crimes, mas só o tribunal, e ele goza de presunção De inocência. de inocência, no tribunal se apurará se de facto é ou não culpado dos crimes de que é acusado. Agora, quando há todo este tempo que passou em que não foi ativada a imunidade, onde há o reconhecimento que o Parlamento andou mal ao gerir o chamado relaxamento, o relaxamento do estatuto do deputado, ou o relaxamento da sua imunidade, e que isto é apenas ativado quando um dos dois argumentos de fundo da Justiça sul-africana é questionado pelo novo Ministro da Justiça, nomeadamente, ele não é acusado, ele não goza ainda de imunidade. De imunidade. Só aí a que se corre de novo para o levantamento da imunidade, ou seja, a imunidade foi levantada perante o facto consumado de que ele já não é deputado da Assembleia da República. Claro que foi uma decisão manipulada, e foi uma decisão manipulada decorrente desta nova faceta da justiça sul-africana. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para as nomeações para a Procuradoria-Geral da República e para o Conselho Constitucional. Fernando Lima, o Presidente da República reconduziu Beatriz Buchila ao cargo de PGR, promoveu Alberto Paulo de PGR adjunto para vice-PGR e nomeou a juíza Lúcia Ribeiro, que é a juíza conselheira do Conselho Constitucional, para presidente do órgão. Numa primeira leitura, como é que olha para estas nomeações? Bem, penso que são nomeações não controversas e que estão, digamos, numa linha de continuidade em relação às próprias instituições. Lúcia Ribeiro está há muitos anos, não posso precisar há quantos anos está no Conselho Constitucional, mas faz parte do mobiliário do Conselho Constitucional, basicamente, e para além da prática universitária, é a sua casa principal de atividade. Portanto, sempre trabalhou no Conselho Constitucional em linha de sucessão. Não me parece que o Presidente fosse optar pelo jurista Manuel Frank, apontado pela RENAM. Portanto, em termos de sucessão e sem levantarmos ondas sobre competência técnica, sobre qualidade de pareceres anteriores. Mas aparentemente Lúcia Ribeiro estava um pouco mais para questões burocráticas e administrativas. Acha que tem estofo suficiente para aguentar os grandes embates que se avizinham com o processo eleitoral quando o CC for chamado para dirimir contenciosos eleitorais? É verdade que fez parte de um outro elenco que foi acusado de ter metido os pés pelas mãos nas questões que têm a ver com as eleições autárquicas de 2018. Bem, é assim, esse é um debate complexo, e não estou a dizer que é um debate complexo porque estou a utilizar uma frase feita. A questão é até onde queremos que vá o Conselho Constitucional. E se nós queremos um Conselho Constitucional que faça história, que faça jurisprudência, não é com Lúcia Ribeiro que vamos chegar lá. Que vamos chegar lá. Agora,
Lúcia Ribeiro e os outros juízes conselheiros têm competência suficiente para não pontapear a lei, para não pontapear a Constituição e para não darem pareceres politicamente motivados como tem acontecido. Ela e os seus pares, repito, têm essa competência. Agora, eu sei que é uma rotina ter-se que se chamar à colação o Dr. Rui Baltazar. Também não temos à mão de semear em Moçambique 10 Rui Baltazares, 5 Rui Baltazares, mais muitos dos juristas mais cotados no país, muitas vezes se escusam a querer dar a cara neste tipo de órgãos. Exatamente porquê? Porque sabem do tipo de pressão que é exercida sobre esses órgãos, do estado incipiente da situação de direito, do primado da lei acima da política, e, portanto, que muitas vezes é o político que acaba de prevalecer nestas tomadas de decisão. Portanto, se queremos um Conselho Constitucional para fazer história, tenho dúvidas que Lúcia Ribeiro gostaria, mas tenho dúvidas que ela chegue a este patamar, mas é uma jurista, aliás, acaba de doutorar-se, é uma jurista que tem a competência e capacidade para não tratar a lei e tratar a Constituição ao pontapé, e para não ter que necessariamente ouvir recados políticos para acomodar decisões do Conselho Constitucional a ditames de natureza política. Isto era o que eu gostaria que acontecesse, e gostaria que Lúcia Ribeiro respeitasse estes princípios. E no meio deste turbilhão das dívidas ocultas, Beatriz Buchili continua. Bem, que mensagem que o Presidente quis transmitir nesta recondução de Beatriz Buchili? Claramente, e já o dissemos aqui, começamos pelo contrário. Se Beatriz Buchili não fosse reconduzida, imediatamente seria interpretada a não recondução como uma crítica ao trabalho dela, nomeadamente este trabalho muito concreto das dívidas ocultas. Goste-se ou não da Procuradora Buchili, não conheço em todos estes anos de Procuradoria um trabalho tão complexo e exigindo coragem para se ir à frente com os meios que existem neste processo das dívidas ocultas. Queiramos ou não, aparecendo ou não o nome do ex-chefe de Estado, está-se a pôr em causa a anterior administração moçambicana neste projeto. Os próprios montantes são exorbitantes. Não conheço um processo com outros montantes, 2,2 mil milhões de dólares envolvidos. Portanto, é preciso dar crédito a este trabalho da Procuradoria. Precisamos de dar crédito, obviamente, a quem está à frente da Procuradoria. Ou seja, não é preciso fazer uma grande análise para se concluir que isto é um daqueles processos 2 mais 2 são 4. Mesmo em termos materiais, saía aquilo que costuma-se dizer, que as instituições ficam, as pessoas passam. É verdade, mas um novo procurador ou um novo procurador-geral
não tem a mesma tarimba que a atual procuradora, nomeadamente neste processo, que teria que sofrer alguns reveses. Portanto, qual é a mensagem que aqui o chefe de Estado transmitiria? Que tem dúvidas sobre o processo, quando, do meu ponto de vista, apesar de isto ser um bocadinho herético, admitir isto. É a partir da decisão política ao mais alto nível neste país que avançamos nas dívidas ocultas. Socorrendo-me de Ronald Lamola, e no direito criminal não há analogia, mas neste caso posso grosseiramente fazer uma analogia, tal como o ministro Chang andou em liberdade de 2015 a 2018, também este processo esteve em hibernação durante um largo tempo. Se ele se movimentou, se foram feitas iniciativas a partir da Procuradoria, ora, estas iniciativas e este protagonismo têm nomes, e um dos nomes dos protagonistas é Beatriz Buchili e Alberto Paulo, que muita gente não conhece, e é agora o vice-procurador. O vice-procurador era o procurador que tinha a responsabilidade de toda a investigação das dívidas ocultas. Aliás, como as pessoas não o conhecem, muitas vezes não o identificaram nos bancos do Tribunal de Kempton Park, mas ele era uma das pessoas mais assíduas nestas audições, uma vez que claramente também era parte interessada nas audições. Portanto, digamos que, do meu ponto de vista, o caso das dívidas ocultas foi determinante para a recondução de Beatriz Buchili e para a promoção de Alberto Paulo. Alberto Paulo, que dirigiu praticamente todo este processo das dívidas ocultas, que também ouviu Filipe Nyusi na qualidade de declarante sobre atos, que terá acompanhado na qualidade também de ministro da Defesa. Falando, não é problemático o presidente promover um procurador que lhe ouviu nas investigações sobre essas dívidas ocultas? Isto não pode dar aso a outro tipo de interpretações? Eu ouvi essa argumentação, ouvi vários juristas sobre esta argumentação, e não me parece que haja um iminente conflito de interesses. A Procuradoria é uma instituição autónoma, mas não é uma instituição completamente independente em termos de aparelho de Estado. Por outro lado, e no momento em que ocorre a nomeação de Alberto Paulo, o assunto deixou de estar nas mãos da Procuradoria. Há um tribunal que já está com o processo. Que está no processo. Mas, em sede de instrução preparatória, nada obsta a que, por exemplo, os advogados dos arguidos achem que há determinadas áreas de penumbra no processo que precisam de ser esclarecidas e requisitem que o declarante Filipe Nyusi seja chamado a prestar novas declarações. Portanto, onde está, primeiro, o procurador Alberto Paulo não tem poderes de bloquear em que o declarante Filipe Nyusi seja chamado de novo a declarar. Depois, o processo já não está sobre a sua alçada. Portanto, é importante que estas questões de conflito de interesses sejam levantadas. Cada vez mais nos devemos questionar sobre isso. Cada vez mais devemos ter as ferramentas
dos tais equilíbrios e contrapoderes, aquilo que os americanos chamam de check and balance. checks and balances, exatamente para afastar conflitos de interesse, manipulação, nomeadamente manipulação da justiça, e reconheço toda a situação de incipiente Estado de Direito, mas neste caso não me parece que colhe esta situação de conflito de interesses. Por exemplo, hipoteticamente, e se Alberto Paulo, por exemplo, não tivesse ouvido o chefe de Estado, já não haveria conflito de interesses? Penso que é uma situação mais embaraçosa, ou seja, sendo Filipe Nyusi, o anterior Ministro da Justiça, da Defesa, estando o Ministério da Defesa envolvido em várias partes e em vários níveis da constituição destas empresas, se ele não tivesse sido ouvido, isso aqui era de estranhar. Se foi bem ouvido ou se foi mal ouvido, foi bem questionado, o processo não está encerrado e as partes litigantes têm a oportunidade de continuar a questionar o declarante Filipe Nyusi. Sobretudo no quadro da instrução contraditória, que é conduzida já pelo tribunal. Exatamente. Muito bem, vamos a um outro tema, que são alguns conflitos na RENAMO, numa altura em que voltam a surgir perturbações do seio da RENAMO, com um grupo de guerrilheiros a insurgir-se publicamente de novo contra a atual liderança. O presidente Nyusi anunciou já no dondo que dentro de dias o governo conhecerá a lista completa dos homens armados para desmobilizar, desarmar e integrar. Não acha que este assunto destas perturbações dentro da RENAMO está a ser um pouco tratado de ânimo leve? Não é o momento da RENAMO e o próprio Yusuf Momad de encontrar formas de dialogar com aquele grupo, ao invés de chamá-los de desertores? Ou, por exemplo, vimos a narrativa de bandidos armados que empurrou este país para 16 anos de guerra. Não, claramente é um assunto muito embaraçoso para a RENAMO. É um assunto que levanta muitas interrogações, incluindo junto do eleitorado favorável à RENAMO. E outubro está a virar da esquina. As contestações no seio da RENAMO não são novas. Mesmo no tempo de Afonso de Acama, houve contestações, só que o tipo de liderança e a capacidade de liderança, de algum modo, abafou essas contestações. Ora, a RENAMO embarcou num processo muito ambicioso, ou seja, com a realização do Congresso de janeiro, a ideia da RENAMO e a ideia dos quadros da RENAMO foi de transformar em definitivo este movimento militar, este movimento chamemos de contestação por via militar, num partido político engajado, inclusivamente, em eliminar a sua ala militar. Claro que, aparentemente, neste momento, não está a correr bem. Não está a correr bem, porquê? Porque no passado o movimento sempre esteve dependente do caudilhismo militar, da liderança militar. Ora, aquilo que se está a fazer é exatamente alterar estes parâmetros. Uma liderança forte, um líder forte, consegue fazer isto sem grande barulho. Pelos vistos, o Yusuf Momad tem alguma dificuldade de fazer esta transição e de fazer esta mudança sem evitar este ruído. E o que está aqui em causa não é apenas se o Yusuf Momad deve ou não ouvir os militares, deve fazer aquilo que os militares querem. Está em causa também um pacote de incentivos que vai beneficiar estas pessoas que durante todos estes anos estiveram no mato. Outras que estiveram no mato voltaram
voltaram às vilas e às aldeias e voltaram outra vez para o mato, mas que querem ver a sua situação, Melhorar. digamos, resolvida em definitivo. E é isto que explica este tipo de incongruências. Claro que depois temos outro tipo de ingredientes. Claramente, neste momento, há um cisma na zona centro em relação à liderança do Ossuf Momad. Esse cisma tem estes reflexos em termos militares, mas também tem reflexos em termos políticos, nomeadamente em relação à delegação de Sofala, em relação às deserções, agora que estamos em eleições, de alguns quadros importantes que saíram da RENAM Para o MDM. para E um deles é candidato a governador em Sofala. irem ao MDM. Portanto, isto não são apenas, não podemos rotular tudo que são desertores e que é um pequeno ruído. São questões importantes e que a direção da RENAM não está a conseguir gerir da melhor maneira. E o porta-voz Zé Manteigas apela à intervenção do Estado. Este não é um problema meramente da RENAM. Eu acho que isto deve ultrapassar as fronteiras da RENAM. Eu aqui espero bem que a RENAM consiga resolver este problema. Seria muito irónico que o Estado ou o Governo ou as forças do Governo tivessem que intervir para resolver um conflito interno da RENAM. Eu estou-lhe a chamar conflito interno, mas poderá haver, do ponto de vista do Estado, um problema de lei e ordem e, portanto, as forças de repressão do Estado foram ou poderão ser chamadas a resolver um problema de manutenção de lei e ordem, mas aqui colocam-se muito mais questões. Toda a existência de um grupo armado no seio da RENAM não é uma perturbação à lei e ordem. Esta questão foi, ou seja, tendo em conta uma interpretação mais alargada e mais vasta deste fenómeno de contestação por parte da RENAM, é que não se cingiu o problema da violência na RENAM a uma mera questão de lei e ordem, mas a uma questão de problemas políticos não resolvidos e problemas políticos emergentes de um acordo de paz que não foi totalmente abrangente em relação a todas as questões, para além de outros conflitos, nomeadamente este sentimento do maior partido da oposição, que desde 94 é defraudado nos movimentos eleitorais. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um outro tema, que são 2 projetos energéticos para a zona de Belolane, que aprovados pelo governo nesta terça-feira, uma central termoelétrica em Belolane e uma infraestrutura no porto da Matola para o armazenamento de gás. E esta central vai produzir muito próximo da HCB. Isto coloca Moçambique numa posição de liderança energética na SADC. Bem, Moçambique, por mérito próprio, tem o direito de ocupar esta posição. E se isso não aconteceu até agora, há muitos elementos conjunturais, nomeadamente alguma herança do passado, nomeadamente esta questão que é embaraçosa, mas sabemos a sua razão, que é a venda da maior parte da energia de Calabaça à África do Sul. Ora, abrindo-se a hipótese do gás, e aqui estamos a falar de gás comercial, e de gás comercial que não terá que necessariamente vir da bacia do Rovuma, havendo este potencial de déficit energético na região, Moçambique está-se a posicionar exatamente, não só para ser um
um parceiro importante nesta questão do gás, mas também para deixar, e como Carlos Lopes referia há duas semanas, que não devemos ser vendedores apenas do gás que é extraído, devemos transformar o gás para o desenvolvimento de Moçambique. Eu espero que esta central termoelétrica sirva não só para exportar energia para a África do Sul, mas para utilizar gás em Moçambique, nomeadamente. Até agora nunca foi implementado o chamado projeto da Mosal 3, ou seja, aumentar a capacidade de produção de alumínio na Mosal com mais energia e energia de qualidade. Esta nova central poderá ser utilizada para esses fins. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para mais um capítulo desta grande novela das dívidas ocultas, com a audição de André Percy, o executivo da Credit Suisse. Comentamos também as nomeações na Procuradoria-Geral da República e no Conselho Constitucional. Também olhamos para o conflito na Renamo e fechamos com esses dois projetos energéticos aprovados pelo Conselho de Ministros nesta terça-feira. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.